Você que está aí, talvez sentindo o peso do mundo nos ombros, a escuridão que parece não ceder. Hoje vamos falar de algo que muitos escondem, evitam, mas que corrói silenciosamente. O desejo de desistir. Mas e se eu te disser que esse momento de crise pode ser um portal para algo novo? Algo mais forte? Maíse Braga, em sua palestra com o tema Não Desista, abre as cortinas de uma realidade que poucos querem encarar. A dor, a depressão, o suicídio. Ela nos convida a olhar para dentro, reconhecer os espinhos, sim, eles existem, mas também a colher rosas. A travessia pode ser árdua, mas não é sozinho. E se existe um fio de luz, por mais tênue que pareça, ele já é suficiente para guiar. Pense comigo. Quantas vezes já quis abandonar o barco? Quantas lágrimas têm sido guardadas no silêncio? Hoje eu te trago esse vídeo para que você saiba. Desistir não é solução. Há uma vida de serviço, de esperança, de reconciliação com o passado e com o espírito. Assista até o fim. Essa mensagem pode acender algo inevitável dentro de você. Se inscreva, compartilhe, permita que outras almas em dor também escutem, porque você pode ser essa ponte de luz. E a campanha Viver é a Melhor Opção é encabeçada pela FEB, vocês sabem, porque estamos vivendo o Setembro Amarelo, aliás, no mundo inteiro, quando nos lembramos da questão do suicídio. E quando nós falamos de viver, imediatamente me recordo, entre tantas histórias, da história de Segismundo, aquele espírito amigo que André Luiz, na sua obra, de que André Luiz fala quando conhece a história de Segismundo, desesperado para reencarnar, mas morto de medo de vir à Terra. No fundo, tenho certeza que André Luiz, através do Chico, contou essa história porque é um pouco a história de todos nós. O desejo e a necessidade de estar de novo na Terra, porque, na verdade, nós sabemos que as coisas se resolvem na Terra, muitas das coisas não se resolvem no mundo espiritual, e nós precisamos, inegavelmente, da Terra e de reencontrar aqui as pessoas fundamentais, com quem temos dificuldades para corrigir. Quando nós falamos de viver, eu sempre me lembro também de Betinho, que coordenou o Natal Sem Fome na década de 90, já desencarnado. Ele era portador do vírus HIV, tinha AIDS, porque era hemofílico e contraiu a doença através de transfusões de que necessitava. Ele era um sociólogo inteligentíssimo e, quando retornou ao Brasil, fez uma campanha enorme que se chamou Natal Sem Fome. Inclusive, ele comentava no programa Roda Viva, à época, que conseguiu fazer o Natal Sem Fome nos rincões mais difíceis do Brasil, graças também às campanhas Alta de Souza que os espíritas tinham. Era um trabalho que ele não sabia que existia, porque ele era ateu, e, no entanto, foi através das campanhas Alta de Souza, do contato que ele começou a ter com os espíritas dos mais distantes lugares, que ele fez chegar a comida a lugares inimagináveis. Mas o Betinho dizia uma coisa muito bacana. Ele dizia: nós queremos a vida, mas não qualquer vida. Nós queremos tudo que a vida pode oferecer, mas não a qualquer preço. Porque ele foi uma das pessoas que às vezes encontramos no mundo e que nos falam sobre a beleza de viver, mas viver dentro das diretrizes do bem, mesmo que não tenhamos fé em Deus, como nós espíritas temos, ou sigamos Jesus, mas quanta gente que não crê faz tudo aquilo que Jesus nos aconselhou a fazer. Eu tenho amigos que afirmam não acreditar em Deus e que, no entanto, são pessoas formidáveis, de caráter, de beleza interior, como todos devemos ser. Por isso, quando nós falamos de suicídio, nós estamos falando de depressão. Porque o índice de suicídios no mundo inteiro, principalmente entre adolescentes e quase crianças, aumenta de forma tremenda nos últimos anos,
justamente pela solidão que às vezes o terapeuta, o pai, a mãe não conseguem solucionar. Há 350 milhões de pessoas no mundo que têm depressão declaradamente, de todas as idades. E é natural que muitas vezes a ideia de fugir da vida apareça. E nós sabemos com detalhes, porque os espíritos sofredores, aqueles que foram suicidas, na verdade nos falam de tudo aquilo que nós encontramos no mundo espiritual. Mais vida e enormes dificuldades, porque o nosso corpo físico perece, mas a nossa alma imortal continua, em dificuldades ainda muito maiores. E é óbvio, somos o passado em forma de presente, muitas vezes de uma vida para outra, começamos a resgatar o nosso débito ligados a suicídio, não simplesmente por termos cometido contra nós mesmos o suicídio, mas porque incentivamos ou não impedimos que as pessoas o praticassem. O Chico contava de um pai que o impressionou muito e que certa feita foi ao Uberaba pedindo ao Chico que orasse por ele e pela filha pequena de 6 anos, que era cega, surda, muda e paralítica. E ele a carregava no colo como se ela fosse uma preciosidade. E foi até Uberaba e disse ao Chico: Chico, ore por nós, porque eu vou a São Paulo buscar tratamento para minha filha. Eu não sei se conseguirei, mas eu sei que eu tenho que tentar tudo para ajudá-la. Se Deus a trouxe para mim, é porque ela precisa da minha ajuda. Eu vou tentar todos os caminhos para que ela tenha uma vida a mais confortável possível. E o Chico, a pessoa estava na fila com a filha, o Chico ficou muito impressionado com aquela história. E quando o homem afastou-se, Emmanuel disse a ele: aí está um passado tremendo de volta. Há muito tempo atrás, na Idade Média, ele era um menestrel, um jovem bonito que tocava muito bem músicas no seu alaúde. E ele escolheu o castelo onde morava essa jovem, filha única do casal que lá estava, um casal de muitas posses, mas ela, sonhadora, tinha só 13 anos e queria apaixonar-se. Ele, como cantor, vai para debaixo da janela dela e canta e a faz sonhar e lhe promete retornar para pedi-la em casamento. Ela esperou longo tempo por ele, que disse que ia sair em viagem, mas retornaria. Nunca voltou. Ela, pressionada pela saudade daquele jovem que lhe prometera amor, vai até um abismo que ficava nas cercanias das terras de seu pai e se lança de grande altura, deixando apenas um bilhete explicando que não podia viver sem aquele jovem que lhe prometera a felicidade. A Idade Média foi há muito tempo, mas ali estava o jovem menestrel de ontem, agora sem o seu instrumento musical, carregando no colo a filha tão cheia de dificuldades, a menina a quem ele havia prometido um dia, há tanto tempo atrás, amor e fidelidade. Ela agora carregava no corpo todas as limitações difíceis daquele suicídio, e ele era o pai amoroso, que a recebia nos braços e que viajava com tantas dificuldades, mas dessa vez para tentar ajudá-la. Ele tinha também esse compromisso. Ela havia buscado novamente aquele amor, agora como uma figura paterna, para juntos continuarem. Por isso, quando nós incentivamos alguém ou não desanimamos alguém da ideia do suicídio, o nosso compromisso também existe. Quantas vezes, através das nossas palavras, incentivamos alguém à desistência,
a desilusão. E isso, claro, corre por nossa responsabilidade. Hoje, quando a vida na Terra nos abençoa, não pensamos muito sobre isso. Mas quando desencarnados, reencontramos todos os corações que estiveram conosco. Aqueles que influenciamos, aqueles que não quisemos propositadamente ajudar. E, obviamente, aqueles que se tornam nossos adversários, porque nós fizemos questão de sermos cruéis com eles. Por isso, quando na Terra, com certeza daqui a muito tempo, as pessoas bem conscientes perceberem todas que somos o passado em forma de presente e que as vidas sucessivas existem, haverá a cura para todas as enfermidades e haverá explicação para todas as angústias, principalmente aquelas que nós não conseguimos ainda debelar. Depressão, tristeza é a mesma coisa em toda parte. Ser solitário ou se sentir solitário e esquecido é um dos maiores dramas do homem na Terra, porque nessa hora ele não pensa que precisa sair dele na direção do semelhante. Ele simplesmente se acha a pessoa mais infeliz do mundo. E quantas vezes encontramos na casa espírita aqueles que a buscam na tentativa de uma orientação espiritual sempre tão importante, tão necessária, e nós que trabalhamos com isso na divulgação das obras espíritas, nas mensagens. É interessante, por exemplo, quando a pessoa chega à casa espírita, imediatamente nós dizemos: leia Nosso Lar. Nosso Lar provavelmente não é para todos. Muita gente reage às informações ali existentes. Aliás, quando Nosso Lar foi lançado na década de 40, meu Deus, os próprios espíritas reagiram. Será que era mesmo daquele jeito? Será que o mundo espiritual era mesmo daquela maneira? E muita gente rejeitou a primeira obra psicografada por André Luiz através de Chico Xavier. Mas em Nosso Lar está todo um mapa do mundo espiritual que nos recebe quando nós passamos para o outro lado da vida. Mas não é livro, talvez, para todos. Quando a pessoa chega em muito desequilíbrio, se sentindo completamente abandonada, é hora de outras obras, livros de mensagem, livros que falem ao coração para que ela vá se reerguendo na sua emoção, no seu psiquismo e, através, claro, também de terapia, possa melhorar. Porque é erro dizer à pessoa: faça um tratamento aqui no Centro Espírita que você vai ficar bom. Para aquele que busca ou que se enamora da ideia de fugir da vida através do suicídio, sem terapia não dá. Há 48 anos eu estou na doutrina espírita. Meus avós eram espíritas na década de 20 do século passado. Há 47 anos eu faço palestra, desde os 16 anos. E nunca vi alguém realmente depressivo que ficasse completamente bom apenas com passes, apenas com orientação espiritual. A terapia é necessária. Senão, não haveria lugar para os psicólogos sérios, não haveria lugar para os psiquiatras. Lembrando que Dr. Bezerra de Menezes diz que há remédios que os psiquiatras, obviamente, passam por um período, não é para sempre, é por um período, para as pessoas altamente deprimidas que vieram do próprio mundo espiritual. E não é demérito nenhum que o psiquiatra passe um remédio para você e você precise usá-lo por algum tempo. O problema é que o homem na Terra sempre passa a exagerar. Depois ele quer um remédio para acordar, um remédio para dormir, um remédio para sorrir. E aí é que a coisa fica difícil. Por isso, há períodos em nossa vida em que a nossa cabeça aparentemente trabalha contra nós. E a nossa emoção, obviamente, também. Por isso,
Uma coisa é você ter melancolia, tristeza, outra coisa é a tristeza que não vai embora. É o desejo de fugir de toda aquela situação e, enfim, da própria vida física. Há muitos anos atrás, o poeta Ferreira Goulart, nordestino, chegou ao Rio de Janeiro. Ele não conhecia ninguém. Ele queria colocar a sua arte para que as pessoas conhecessem. E ele foi morar num conjugado, na verdade, num lugar horrível, quase um cortiço, e dividiu o quarto com 2 amigos. Chegou um momento em que ele não conseguia contatos, ele não conhecia ninguém. Ele era mais conhecido na terra dele, inclusive ele faria agora 90 anos se ainda estivesse na terra. Desencarnou já com bastante idade há poucos anos atrás. Mas, enfim, ele estava no Rio de Janeiro, sozinho, só tinha os 2 colegas de quarto, e não conseguia encontrar uma forma de apresentar os seus poemas a alguém. Parecia que todas as portas estavam fechadas. E, certo dia, quando ele chegou no pequeno quarto, os 2 colegas estavam fora. Ele sentou-se e pensou: eu vou tirar a minha vida. Eu não quero mais viver. Foi um engano vir para o Rio de Janeiro e acreditar que eu conseguiria colocar os meus poemas para alguém ler, para de alguma maneira falar do meu trabalho. Eu vou fugir da vida, porque afinal de contas também eu estou sozinho, eu tenho vergonha de voltar de onde eu saí. E pensando nisso, ele sentou-se na cama e começou a imaginar como é que ele tiraria a própria vida. Mas, de repente, ele sente um cheiro delicioso no quarto e começa a olhar em volta. O que seria isso? Olha, havia um pequeno embrulho em cima da mesa em frente à cama. Ele pensou: com certeza um dos rapazes passou numa padaria, eles viviam com dinheiro curtíssimo, e comprou alguma coisa gostosa. Quando ele abriu para olhar o que eram meia dúzia de pastéis recheados de banana e polvilhados com canela. Ele estava morto de fome. Eles viviam duros, sem grandes facilidades. E ele então pensou: já que eu vou me suicidar, eu vou comer um pastel desse. Eu não sei qual dos meus 2 colegas comprou o pastel, mas eu não vou estar aqui mesmo. Eu vou estar caído no chão quando eles voltarem, então não vão poder colocar a culpa em mim. Ou até vão saber que fui eu que comi o pastel, mas eu vou estar morto, eles vão me perdoar. Ele comeu o primeiro pastel. Continuou pensando: meu Deus, como é que eu me suicido? Mas o pastel estava tão gostoso, ele estava com tanta fome, que ele comeu o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, e enfim não resistiu ao último. E ele, muitos anos depois, lembrando desse dia, contava que foi a meia dúzia dos pastéis de banana que salvou a vida dele. Porque ele ficou tão satisfeito de ter comido aquele pastel tão gostoso que decidiu que tentaria um pouco mais. Quem dera que nas horas cruciais em que alguém em alguma parte pensa em tirar a própria vida, um pequeno prato com pastéis de banana polvilhados de canela pudesse aparecer à frente da pessoa. Ou então alguma coisa que ela gostasse muito, para provar e de repente imaginar que a vida tem sabores, às vezes escondidos, que às vezes custam tanto a chegar, mas que nós precisamos buscar. É claro que fugir da vida sempre foi algo que o homem da terra considerou. Quando Jesus esteve aqui há 2000 anos, o suicídio era até uma questão de honra. Quando você saía de uma batalha perdida, quando você era considerado não mais alguém
que a sociedade prezava, mas na verdade um pária. Era natural que os soldados romanos usassem a própria espada para tirar a própria vida por qualquer coisa. Mas Jesus surge para nos falar de maravilhas, para nos falar de que todos nós tínhamos sido criados por uma força maior, para a beleza e para a perfeição. E por isso, a ideia do suicídio na sociedade cristã passou a ser considerada algo que não podíamos imaginar. Não podíamos ter essa ideia, porque havia muito a fazer. Podíamos, sem dúvida, transformar a nossa vida, transformando a vida dos outros. Por isso eu creio que haverá um dia em que não haverá mais necessidade de campanhas e de um mês inteiro, o setembro, para que as pessoas se lembrem daqueles que estão frágeis e que podem acalentar a ideia do suicídio. Se cada vez que um sonho nosso não se realizasse, se cada vez que tivéssemos as nossas pretensões frustradas, ou que de inesperado surgisse alguma coisa difícil para encarar e que não esperávamos, nós pensássemos em suicídio, não haveria nenhum de nós na Terra que não tentasse. Porque a vida é feita das nossas escolhas, mas também das coisas que não dão certo. E é muito importante pensar sobre isso. As coisas que não dão certo também nos ensinam. E nós precisamos saber que elas vêm, às vezes não do nosso passado, mas são naturais da vida, do caminhar, do estar com os outros, do sonhar com realidades que nós certamente vamos alcançar no devido tempo. Emmanuel dizia através do Chico Xavier: aquilo que tantas vezes pedimos em prece e que ficamos inconformados quando não vem às nossas mãos, podemos ter certeza, se viessem para as nossas mãos, seriam a nossa desgraça e não a nossa felicidade. Porque é claro que afirmamos: se eu tivesse tal amor, se eu tivesse tal situação, se a vida material fosse fácil, mas todas as lutas e frustrações que nós temos ou foram escolhas que temos que assumir, que fizemos, e às vezes não de forma positiva, ou vem do nosso passado, para que possamos, sem dúvida, corrigir. Por isso, tenhamos a certeza de que não é só não pensar em suicídio, é saber viver. É viver com satisfação, com alegria, é ter esperança, é acreditar que o dia de amanhã vem perto, como dizia Emmanuel através de Chico Xavier. Os espíritos, através do Chico, contaram uma história acontecida após a crucificação de Jesus. Muitas pessoas procuravam a casa do caminho, onde Pedro e os outros discípulos curavam e recebiam pessoas que absolutamente vagavam pelas ruas sem ter ninguém. Um dia bateu à porta da casa do caminho um escravo, trazendo, quase no colo, quase morto, um homem chagado. Ele estava envolto em panos. Com certeza vivia os seus últimos dias na terra. O escravo bate à porta da casa e é Pedro que abre. O escravo diz: meu senhor foi lançado para fora da casa. Homem rico, mas está leproso e não tem ninguém. Me receba nessa casa de caridade e eu vou morar com vocês, vou cuidar dele. Talvez eu precise da sua ajuda, mas eu não posso abandoná-lo na rua. Ele não foi bom para mim, mas eu não posso deixá-lo. Ele está já vivendo seus últimos dias e nós não temos nada para comer, não temos para onde ir. Pedro
enquanto o escravo falava, deteve-se no rosto do homem que o escravo trazia nos braços. E, horrorizado, reconheceu naquele homem um dos que, no dia do julgamento de Jesus, mais havia gritado que era preciso crucificar aquele que se dizia Rei dos Judeus. Jesus nunca disse que era o Rei dos Judeus. Mas Pilatos lhe perguntou: És o Rei dos Judeus? Jesus ficou em silêncio. Estava ali um dos juízes que haviam condenado Jesus. Pedro não se conformou. Disse ao escravo: aqui tu não entras, porque trazes no colo um dos homens que eu mesmo vi fazer questão de crucificar o mestre. Vá-te daqui. Ainda que ficasses para ajudar, eu não te receberia, muito menos receberia o teu amo. E fechou a porta. Enquanto o escravo sentava na beirada da porta, porque não sabia mais onde ir e o que fazer, Pedro, dentro de casa, retorna até a cozinha e, para sua surpresa, encontra ali Jesus. Se ajoelha emocionado, abraça as mãos de Jesus, as beija. Senhor, que alegria de ver-te! E Jesus imediatamente diz a ele: Pedro, se gostas tanto de estar comigo, então vai até a porta, abre a porta, recebe aqueles dois homens e traga-os para cá. Pedro ficou inconformado. Ergueu-se: Senhor, de jeito nenhum. Podes me pedir qualquer coisa. Isso não. Porque eu vi esse homem gritar em voz muito alta para que fosses morto. E fostes crucificado. Eu não vou cuidar dele. Jesus, compassivo, disse a Pedro: Pedro, volta lá, abre a porta, recebe-o, porque ele, como todos os outros que estão equivocados, vão viver. Pedro ficou inconformado. Senhor, vão viver? Mas eu quero que todos morram. Eu quero que todos aqueles que não te entenderam, que te levaram à cruz, que nos perseguem, morram. E Jesus, calmo e sereno, diz a Pedro: Pedro, volta lá, porque todos vão viver. E para a consciência culpada, que provação maior haverá do que simplesmente viver eternamente? Aquela frase de Jesus impactou Pedro de tal maneira que ele deu 2 passos para trás, abriu a porta, chamou o escravo e também o seu amo e cuidou dos dois, até que aquele homem tão poderoso, mas tão doente, desencarnasse. A verdade é que quando Jesus disse a Pedro que todos viveriam, queria nos afirmar que a nossa consciência permanece sempre atenta. E é ela que vai falar de nós no mundo espiritual. É ela que vai nos escancarar tudo o que fizemos, tudo o que dissemos, tudo que não conseguimos realizar. Por isso, enquanto estamos na Terra, ainda que haja enormes dificuldades, ainda que não entendamos que o corpo físico temporariamente é a forma que a nossa alma eterna tem para se manifestar. E por isso é tão importante o corpo físico para aquele que está encarnado. Por isso não nos cabe destruí-lo, maltratá-lo ou não cuidar dele. Porque por enquanto, empréstimo divino, ele é justamente
a forma como nós nos manifestamos, como vamos criando condições cada vez melhores de simplesmente estar bem com nós mesmos e com aqueles todos que nos cercam. E felizes de nós que ao invés de nos contentarmos com aqueles que nos cercam, familiares, amigos, pessoas queridas, nós caminhamos em busca daqueles que precisam tanto de nós, mas que estão tão distantes. Entretanto, se Deus quisesse, seriam nossos filhos, nossos pais, nossos companheiros e companheiras. Nessa pandemia que assola o mundo e que nos colocou a todos de joelhos, não duvidemos, teremos que sair melhores do que entramos. Não é possível que tanto isolamento, que tanta dificuldade, que tanto medo seja em vão. Quantas famílias estão com grandes dificuldades porque, na verdade, não têm entre si a afinidade que imaginavam ter. Quantos pais que nunca haviam ensinado um filho um dever de casa estão com enormes dificuldades. Tudo aquilo que agora nos falta, sabemos. Após uma vacina, voltaremos a ter. Mas, sinceramente, que nunca nos esqueçamos do que cada um de nós atravessou, das muitas pessoas que desencarnaram, e se vamos ficar, se nos cuidamos, ou porque ainda não chegou o nosso momento, nós vamos permanecer. Quem sabe agora nós consigamos mudar o mundo em volta de nós. Quem sabe agora as desigualdades que nós sempre soubemos que existiam e que se escancararam à nossa frente, nós possamos diminuir, transformando-as em trabalho, em esperança, em bondade. De que adiantará dizer que de cada 10 livros espíritas, 9 nós já lemos, se a nossa vida pessoal não demonstra nada disso? E não é só sendo espírita, é sendo simplesmente cristão, que nós nos sentimos de repente compelidos, não só a combater a ideia do suicídio nas pessoas entristecidas, mas principalmente a tornar a vida de todas as pessoas algo realmente melhor. Tenhamos alegria, bom humor. Sem bom humor não dá. Vamos esperar só coisas positivas, embora tenhamos que lidar com as coisas que não são positivas. Vamos ser verdadeiros anfitriões na casa espírita que o nosso coração escolheu. Vamos acolher de verdade as pessoas que buscarem o centro espírita, o trabalho na Campeonta de Souza, o trabalho que porventura de costura eu coordene ou que eu receba todas as pessoas da melhor forma possível, dizendo que se elas quiserem, podem, através do estudo e do conhecimento da alma imortal, mudar suas vidas. Se não quiserem, ninguém poderá fazer nada por elas. Sejamos sinceros quanto a isso também. Digamos à pessoa que ela pode modificar o destino dela. Se ela quiser que nós falemos um pouco do conhecimento que um dia nos beneficiou, podemos fazer isso. Mas não nos esqueçamos de que, de uma forma ou de outra, todos nós vamos viver. Vamos viver eternamente. Fomos criados para a beleza e para a perfeição, que um dia vamos alcançar e que ainda permanece tão distante de nós, pela nossa própria invigilância, pela nossa própria dificuldade em realmente dizer ao outro que nos importamos com ele, que ele pode contar conosco em qualquer lugar, em toda parte. Não nos esqueçamos de tanta gente maravilhosa que já passou pelo mundo a nos dar as lições de amor e de beleza. Me recordo de Madre Teresa de Calcutá, que tirava milhares de pessoas da rua e as pessoas diziam: mas madre, por que a senhora faz isso?
Aqui as pessoas morrem na rua mesmo. E a senhora sabe que vão morrer, por que faz isso? E ela dizia, porque existem maneiras de morrer. Quando eu as trago para dentro, elas estarão num colchão e num lençol limpo, onde ainda que eu nada possa fazer por elas, vão morrer, abençoando a lembrança de Jesus. Uma semana antes de desencarnar, Madre Teresa foi entrevistada por um jornalista americano. E ele, para ironizá-la, perguntou: Madre, qual é o seu Deus? E ela disse: meu Deus é o amor. E ele imediatamente fez uma outra pergunta, dessa vez para espicaçá-la. Ele perguntou: se é Deus que promove toda a sua vida, tudo em torno, qual é a sua religião, Madre? Imagine, perguntar a Madre Teresa de Calcutá qual era a religião dela. Mas ele perguntou: qual é a sua religião? E ela, num sorriso, respondeu: o outro, meu filho. O outro é a minha religião. E uma semana depois ela desencarnou, porque na verdade tudo que a Terra tinha para ensinar, ela já sabia. Se algo eu desejo nesse nosso encontro feliz, é que nós aprendamos muito. E não precisemos sofrer para aprender dessa vez. Vamos aprender servindo, amando, perdoando de verdade, nunca desistindo e ensinando os outros a não desistir também. Eu tenho certeza que após uma vacina, nós haveremos de nos encontrar presencialmente e lembraremos com saudade de um dia como esse, em que estávamos juntos pensando um pouquinho sobre o valor impressionante de simplesmente continuar vivendo, seja no corpo, seja fora dele. Estaremos todos juntos, porque até as pedras se encontram. E com que saudade nós vamos nos lembrar das lutas vencidas e até daquelas que quase nos venceram, porque terão sido todas elas, todas as dificuldades, todos os sonhos tantas vezes desfeitos, pedras de toque para o nosso processo de sermos felizes fazendo os outros felizes. Que Jesus nos abençoe, que nos guarde, para que possamos abençoar e guardar a todos os que precisarem de nós. Que seja assim. Olha para dentro e reconhece. Tudo aquilo que parecia força demais. Tudo aquilo que tentou te esmagar, está servindo para te moldar. Você não está pronto para desistir. E se por um segundo cogitou o fim, saiba que foi justamente aí que a vida começou a te mostrar razões para continuar. Maíse nos lembra que viver é compromisso, com você mesmo, com seu passado, com quem precisa de você, mesmo em silêncio. É tarefa sagrada. É amor visível. Cada lágrima tem um sopro divino ao redor. Cada dor se entrelaça com esperança. Cada coração abatido pode levantar-se numa nova aurora. Não desista. Permita-se sentir, liberar o que dói, buscar ajuda, estender sua mão. E lembre-se: cada escolha de continuar tem poder. Você pode ser o abraço que alguém esperava. Você pode ser a luz de quem mal enxerga. Você pode reinventar um sorriso no fim da noite. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que está à beira do desespero. Deixe nos comentários o que ficou no seu íntimo. Inscreva-se para juntos caminharmos nessa estrada de fé e resiliência. Que Jesus nos abençoe, que possamos ser luz onde há trevas.